Minha gente, nós estamos aqui com o Dr. Leandro Pereira de Souza. Dr. Leandro é cardiologista, um dos profissionais que trabalham aqui na clínica Vivermed. E nós vamos conversar com ele aqui hoje sobre doenças desse segmento aí da saúde. E um dos objetivos de estar com ele nesse dia 30 de agosto de 2019 é falarmos sobre infarto. E nós temos aí, nos últimos dias, alguns episódios de amigos nossos que infartaram e, infelizmente, acabaram indo a óbito. Outros deram um susto na família, estão se recuperando. E aí aproveitar a oportunidade para tratar desse assunto. Doutor Leandro, obrigado aqui por abrir um espacinho. A agenda do médico é sempre muito corrida, né? E ele abriu esse espaço aqui para nos atender. E seu bom dia aqui para os amigos que vão nos acompanhar. E já vamos falando sobre esse tema tão importante aí para a população de maneira geral, para os esclarecimentos necessários. Ok, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, né? E a gente vai falar aqui algumas coisas aqui sobre, né, os fatores de risco, sobre essa doença aí que tem afetado aí grande parcela da população mundial e brasileira também. Bom, o que chama a nossa atenção, ao contrário do que o imaginário popular pensa, é que o inverno acaba sendo um período suscetível, né, à questão do infarto. Por quê? Como é que é isso, doutor? Sim, esse período do inverno, estatisticamente, né, e comprovadamente, realmente a incidência de eventos cardiovasculares está aumentada, né? O frio, ele causa alterações na circulação, né? Alterações hemodinâmicas, que a gente chama, né? E que acaba precipitando dores anginosas, né? São aquelas dores características da doença coronariana, né? Então, ou seja, tem a vasoconstrição, né? Vasoconstrição periférica, né? E consequentemente o coração ele tem que aumentar a sua frequência cardíaca, e em pacientes que são propícios, né, esse aumento da frequência cardíaca pode também precipitar, né, em pacientes suscetíveis um episódio isquêmico, né? E com isso essa isquemia pode ser em menor ou maior grau, podendo levar até um infarto agudo do miocárdio. Perfeito. A minha mãe ontem estava me mostrando uma mensagem que chegou no WhatsApp, falando sobre os riscos de beber água gelada, e sobretudo no inverno, onde já existe uma temperatura externa mais baixa, né? E acaba que a pessoa manda aquela água gelada, refrigerante ou cerveja, ou o que for, para dentro, e acaba provocando de repente. É lenda ou... lenda. Como é que é isso? Não tem nada comprovado em relação a isso, né? Sabe-se que nesse período é mais comum, né, os eventos. Agora, a comprovação fisiológica ainda não está completamente elucidada, né? É só um dado aí da literatura. Perfeito. Né? Mas essa questão de água gelada, isso aí não tem nenhuma comprovação. De qualquer maneira, o grande caminho a se prever para que a pessoa não tenha um infarto é aquelas dicas de sempre, né? Cuidar da saúde, sim, atividade física. Fala um pouquinho sobre isso. O controle dos fatores de risco, né? Cardiovasculares. Existem fatores que são modificáveis e fatores não modificáveis, né? Os fatores não modificáveis são predisposições familiares, né, genéricas. Pacientes que têm histórico na família de eventos cardiovasculares, né, de infarto, angina, né, hipertensão, diabetes, doenças endócrinas, né, podem ter uma maior predisposição para doenças coronarianas, né? Dislipidemias, né, que são pessoas com colesterol alto, né, triglicerídeos, né, são distúrbios das gorduras, vamos dizer assim, né, mais popularmente falando, né? Então tem que ter o controle desses fatores de risco, né? E tem as causas que são modificáveis, né? Que é o sedentarismo, obesidade, tabagismo, né? O que é muito comum hoje, principalmente nós temos observado aí o aumento
do índice de infarto em jovens, né, que é a carga tabágica, né, o uso de drogas, né, principalmente drogas, né, a juventude hoje em dia está nesse consumo aí acelerado de drogas, medicamentos semelhantes a drogas, né, abuso, né, de opiáceos, então, uso de energéticos isso também. que eu ia falar, produtos estimulantes de maneira geral acabam dando Hoje em dia na balada é muito comum a garotada misturar vodka e energético, né? Então isso pode sim vir a precipitar, né, um evento em pessoas já suscetíveis, né? Obesidade no homem, principalmente obesidade abdominal, né? Aquela gordura visceral, que é uma gordura mais interna, também entra aí como um fator de risco importante, né? Perfeito. Parece que nunca estivemos tão preocupados com a saúde, doutor, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão relaxados também, tão sem tempo até de praticar uma atividade, ir a uma academia, ou que seja dar uma caminhada, né? Fala um pouquinho sobre a importância da atividade física diante desse cenário todo de gordura, esses estímulos todos que a pessoa acaba se submetendo, né? Porque os encontros sociais geralmente tem ali uma bebidinha, alguma coisa para beliscar, e aí sempre tem um salzinho, uma gordurinha ali, qualquer coisa. Exatamente. Bom, a questão da atividade física é sempre importante, né? Tanto da parte lúdica, né? A parte, dessa parte do bem-estar emocional, né? Que causa a própria atividade física. É sempre bom lembrar uma atividade física a médio e longo prazo, né? Aquela atividade física de curta intensidade, só uma vez por semana, não. Tem que ser aquela atividade frequente, né? Que leva realmente a pessoa a ter uma mudança no seu perfil metabólico, né? Ou seja, o que é isso? Baixar o colesterol, o controle do triglicerídeo, o controle do açúcar, né? Então a atividade física ela tem esses benefícios, né? De causar um equilíbrio nessa parte metabólica da pessoa e, consequentemente, acaba também beneficiando a parte cardiovascular, né? Então, assim, mudança de vida, sedentarismo, botar a pessoa para caminhar, pelo menos, né, 30, 40 minutos todos os dias. Pedalzinho, bicicleta também. Nadar, o que for de mais assim, agradável para a pessoa. Eu sempre, meus pacientes me perguntam o que eu devo fazer de atividade física. Eu falo, qualquer atividade que te agrade. O importante é que a pessoa se sinta motivada para manter a atividade física constante. Não adianta eu mandar ela caminhar se ela odeia caminhar. Então assim, é uma hidroginástica, é uma natação, ótimo, faça. Ou seja, faça a atividade que te dê prazer, né? Para quê? Para que a gente consiga manter a adesão da pessoa. Ou seja, que a pessoa mantenha aquela atividade por um longo período, tá certo? E, obviamente, também depende das condições do paciente. Tem pessoas que não podem caminhar e gostam de caminhar. Então a gente tem que haver uma conversa com a pessoa para, de repente, colocá-la numa outra atividade que, embora não seja a mais adequada para ela, mas que cause um benefício para a parte cardiovascular, né? Alguns remédios da natureza aí que às vezes nós negligenciamos, como aquele solzinho da primeira parte da manhã, o ar puro, beber água, parece que às vezes a gente abre mão desses remédios naturais aí que são gratuitos, inclusive. São gratuitos, mas fazem parte, né, do bem-estar, né, dessa parte da mudança do estilo de vida, né, que nós chamamos, né? Então, mudar o estilo da pessoa, muitas vezes a pessoa vem numa pegada assim, de estresse, sedentarismo, ganho de peso, né? Muitas vezes pacientes que nunca fumaram, às vezes com 40, 50 anos começam a fumar, né? E o tabagismo a gente sabe que é altamente prejudicial à saúde cardiovascular. Perfeito. Eu queria falar também um pouquinho, né? Aproveitar aqui a oportunidade, da gente falar sobre a diferença se existe diferença do homem para a mulher diante desses cenários que nós conversamos aqui. Dizem que o infarto é uma doença mais masculina, né? E raramente você vê uma mulher infartando. Acontece, mas existe realmente isso, e por que acontece dessa maneira? Sabe, a literatura diz que o homem
né, tem uma incidência maior do que a mulher do infarto, né, até o momento em que a mulher entra na menopausa. Se a partir da menopausa, em que há um descontrole hormonal, né, em que a mulher passa a contar menos com a proteção do estrogênio, que é um hormônio feminino que, né, que confere uma proteção cardiovascular, né? Então nessa população feminina, durante a menopausa e até após, em que você tem uma inversão dos níveis de estrogênio, testosterona, né? Porque a mulher também tem testosterona, sim. né? E então esse descontrole hormonal na mulher começa a aumentar a incidência no sexo feminino de eventos cardiovasculares, né? Leandro, nós somos muito relaxados com relação à saúde, a gente deveria estar mais presente no postinho de saúde, procurar mais o médico de confiança e tal. Às vezes o camarada, ele, quando senta aqui para consulta, é porque já está lá na ponta da corda e se tivéssemos uma atenção mais regular à saúde, talvez muitos problemas fossem evitados. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é verdade. Principalmente os homens, né? Nós homens somos mais resistentes a uma consulta médica, isso é verdade, né? A gente vê isso muito na prática médica, né? A mulher não, a mulher é mais cuidadosa com a saúde, e também por conta da questão do preventivo, está sempre indo ao médico, de certa forma aferindo a pressão, conversando com um profissional de saúde. A mulher está mais presente, o homem não, o homem é mais resistente, vai só quando realmente está... Parece até que, sobretudo nas cidades interioranas como nós estamos, né? Nós estamos em Rio Bonito, é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e assim, por acaso o jornalista aqui é da área da saúde, antes de ser jornalista, e tem uma questão cultural também de achar que ir a médico é coisa de mulher, né? Tem que ter um pouco disso nas existe. regiões mais interioranas. Isso é fato, isso é um fato, verdade. Mas eu tenho percebido que cada vez mais o homem, eu não sei se é por conta dos programas, né, de saúde do homem, né, que hoje em dia está bem estruturado, né? Ou seja, eu tenho percebido que a população masculina tem estado mais presente. Perfeito. Entendeu? O que é muito bom, né? Porque a doença cardiovascular é uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil também, né? Perfeito. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com o Dr. Leandro, cardiologista, aqui na Clínica Vivermed em Rio Bonito, falando sobre o assunto cardiologia, falando sobre as doenças naturais a esse segmento da saúde, envolvendo aí esse músculo tão importante que é o coração, né? E por acaso são dois personagens aqui que estão na idade do lobo, né? Tem a idade da loba, que é mais para mulher isso, mas eu acho que o Dr. Leandro já passou de 40 também, igual eu também passei. Já estou com 5.0. Motor de Opala. Motor de Opala. Então, assim, doutor, geralmente é nessa idade que começam essas manifestações, né? E alguma dica especial às pessoas que estão nessa idade aí de 40 anos, 45, 50? Por exemplo, aqui na cidade nos assustou muito um jovem amigo nosso que faleceu agora no fim de semana, infartou, 38 anos, menino, né? E a gente sabe que o infarto é uma doença que gosta de escolher indivíduos jovens, né? Tem aumentado a incidência, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Quem vê essa nossa entrevista aqui fala assim, rapaz, preciso me cuidar e tal. O que o sujeito tem que fazer de imediato para tentar prevenir alguma surpresa desagradável? Bom, de imediato é procurar um profissional de saúde para poder fazer um screening, né? Ou seja, um check-up dessa parte cardiovascular, um exame de sangue simples, né? Um eletrocardiograma, uma consulta médica, aferição de pressão, fazer um bom histórico, né? Ou seja, se abrir para o médico em relação ao histórico familiar, né? O estilo de vida. Então isso é o principal, é o pontapé inicial para a prevenção, né, do infarto, que é essa doença que tem aumentado bastante aí na população, né? Então isso aí é o principal. E à medida da avaliação médica, da necessidade, esses exames podem ser aprofundados, com um teste ergométrico, um ecocardiograma, ou eventualmente um cateterismo, mas isso depende muito de cada indivíduo. Perfeito. Nosso tempo hoje é um tempo de muita correria, muita
muita falta de tempo, sobretudo os homens, né? Não dá para parar porque o cara larga um trabalho, faz outro, um bico, um negócio e tal, porque tem que pagar as contas no final do mês, a família para dar conta, e tem sempre aquela argumentação da falta de tempo, né? E aí talvez parece que essa indisciplina que temos para a saúde, talvez, agora entrando até um pouco na questão do comportamento, essa indisciplina se estenda também para essa nossa vida profissional às vezes, a gente tem um horário desregrado. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre as noites de sonos perdidas, que por vezes a gente dorme muito pouco, né? Vai dormir tarde, acorda muito cedo por conta da correria, então fala um pouquinho sobre isso. É importante ter uma boa noite de sono, né? Indivíduo adulto aí de 7 a 8 horas, né, por noite. É claro que obedecendo a individualidade de cada um, tem pessoas que com 5 horas, 6 horas já estão refeitas, né? O sono é importante porque a privação do sono pode levar a alterações hormonais, né? Pode aumentar a secreção de alguns hormônios, cortisol, né, GH, hormônios que podem ter um efeito, tem um efeito cardiovascular importante, né? E pode alterar a pressão arterial, né, de lipidemias também, né, ou seja, alteração de colesterol. Então isso pode também estar implicado, né? E a mudança do estilo de vida, né, exercício físico regular, né, isso também é uma boa alimentação, né? Ainda falando da história do comportamento, de algumas práticas aí da idade do lobo, é nessa hora que por vezes sexualmente o camarada consegue perceber algumas dificuldades, né? Na ereção, na ejaculação, né? E aí o sujeito recorre a alguns medicamentos aí estimulantes, né? Para poder não fazer feio aí na sua performance sexual. Certo. E tem muita gente que acaba abusando disso, e às vezes pessoas que já têm um histórico aí de problemas cardíacos e tal, e a gente conhece histórias de algumas pessoas que acabaram tendo aí um final, infelizmente, triste e de óbito por conta desse tipo de medicamento, do uso contínuo e constante. Fala um pouquinho sobre esse medicamento em questão, doutor. A gente sabe que se ele existe é porque é para alguém utilizar, mas aí as pessoas acabam recorrendo, utilizando indiscriminadamente. Que dica que o senhor deixa aí para as pessoas que acabam tendo a necessidade de utilizar os Viagras da vida aí, né, levitas, essa coisa toda, mas tem gente que acaba pegando muito pesado, né, porque descobre que o negócio ali dá um certo conforto, uma certa facilidade para se alcançar os objetivos. Fala um pouquinho sobre o uso indiscriminado desse tipo de medicamento. O uso indiscriminado de qualquer coisa. Medicamento, de qualquer coisa. Papai dizia isso, papai falava isso. Cara, a água faz muito bem para a saúde, mas você pode se afogar. Tomar 2 litros de uma vez. Pode se afogar. No caso dos medicamentos, né, para disfunção erétil, né, que está muito em voga hoje em dia, eles têm que ser prescritos, são seguros desde que prescritos por um profissional, né, após uma avaliação criteriosa, né? Eu recebo muito pacientes de outros colegas, né, urologistas e tudo, para avaliação, primeiro cardiovascular, para depois a liberação do uso dessa medicação. É medicação como qualquer outro. E por sinal, o próprio Viagra, né, Sildenafila, é um medicamento que foi inicialmente produzido para controle da pressão arterial, né? E viu-se, né, que é um dos efeitos adversos era justamente o priapismo, né? Ou seja, a ereção, né, involuntária, vamos dizer assim, né? E acabaram que o seu uso foi mais direcionado para essa área, visto que os efeitos para a redução da pressão não eram tão proeminentes, e a gente tem outros medicamentos tão eficazes ou mais eficazes do que o sildenafila, né? E os correlatos dele também, outros medicamentos vieram depois, você falou, Cialis, né, tadalafila, né, vieram também aí para aumentar aí o acervo, né, vamos dizer assim. Então, qualquer medicamento, não só esses medicamentos, são importantes primeiro a avaliação, né, porque pacientes coronariopatas, né, pacientes que têm uma doença tipo angina, né, ou passado de infarto, eles têm que ser muito bem avaliados antes da liberação, né? Muitos não, a maioria não são indicados, né? Na verdade são contraindicados,
né? Então, eu digo isso porque eu vejo muito paciente coronariopata usando medicamento e vem, doutor, eu uso e tal, e para convencer é uma guerra, né? Se a pessoa a dar uma parada é complicado, né? Então, antes de usar, procure o médico, procure o urologista e o cardiologista para poder, ou seja, saber se existe realmente esse tipo de medicamento ele acaba muito indo naquela dica do colega, né? Ih, rapaz, eu uso esse tal aqui, para mim foi muito bom, usa lá também. E aí sem nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de análise, isso o camarada pode tá tomando uma bomba relógio e não sabe, né? Exatamente. Então são medicamentos assim que são contraindicados, né? Para esses pacientes já graves, pacientes já com passado de doença, então são medicamentos muito perigosos. Né? E nos 15 anos que eu trabalhei na saúde, doutor, eu acabei descobrindo, né, desenvolvendo comigo uma tese de que chega alguns momentos que determinadas funções do nosso organismo, às vezes elas se desligam instantaneamente, talvez uma própria defesa do organismo, porque, por exemplo, a questão sexual é uma atividade intensa em todos os sentidos. E talvez seja mais ou menos, né? Depende. E talvez seja o organismo desligando determinado tipo de função para que você não passe por aquele momento de intensidade cardíaca, porque, querendo ou não, a respiração, os batimentos na relação sexual, ela se intensifica e tal. Só se o sujeito for muito zen lá, tiver aquelas práticas lá da Índia, do Japão, que tem um negócio diferente, mas no jeitão brasileiro nosso aqui, a coisa requer um certo vigor. É bruto, né? O sistema é bruto, né? E aí, às vezes, talvez o organismo, até para se defender desse tipo de atividade e outra qualquer que busque grande intensidade, gere aí uma defesa para que a prática não seja tão constante e você, com isso, protege o seu sistema circulatório, cardíaco, respiratório e tal. É importante dizer também que não são os medicamentos, né, não são os únicos, né, para tratamento da disfunção erétil, né? Não é minha área, mas tem muitos colegas, né, conversando com eles, e que, olha, a gente tem um arsenal terapêutico bem amplo, ou seja, então não é unicamente a medicação que vai resolver o problema da pessoa. Tem pessoas que o remédio não funciona. É mesmo? O médico não é a melhor terapêutica, né? Existem outros medicamentos, né? Outras reposições, às vezes reposições hormonais, né? E às vezes até essa questão de prática de atividade física, eu já entrevistei inúmeras pessoas que, depois que eu comecei a caminhar, correr, ou sei lá, fui para academia, comecei a nadar, a disposição aumentou e junto com essa disposição veio também um desempenho sexual melhor. Porque muitas das vezes o problema é hormonal. É simplesmente uma desregulação hormonal. Porque assim como a mulher, o homem também, depois de uma certa idade, os níveis de testosterona, sabe que depois dos 30 anos os níveis de testosterona vão caindo, né, progressivamente. E o paciente às vezes chega com 50 anos, mais ou menos, a minha idade, vamos dizer assim, 50 anos, com problemas assim hormonais. E nunca foi ao médico, né, para avaliar? Nunca avaliou, nunca fez uma dosagem da sua testosterona, né? Às vezes até a pessoa tem a testosterona dentro dos limites normais, mas a gente chama no quartil inferior. Né? Tá normal, mas muitas das vezes não está normal, né? E tinha que estar mais próximo do nível mais, no limite superior. Então, algumas vezes, né, sob orientação urológica, faz-se uma reposição e com essa reposição já resolve o problema. Perfeito. Entendeu? Porque o medicamento basicamente vai mexer no fluxo sanguíneo, né, para aquela região. Mas às vezes o problema não é o fluxo muitas vezes está bom. Certo. Né? São outros fatores. Fatores. Então, às vezes funciona relativamente, mas não é o tratamento ideal. Adequado. Né? Então, se expor ao risco de tomar um medicamento de forma errada é perigoso. E, ao mesmo tempo, existe uma certa resistência, um certo preconceito, uma certa dificuldade dos homens em falar sobre isso, né? E assumir que está ali, de repente, passando por uma dificuldade, porque,
que eu até conversando uma vez com um paciente no hospital, ele falou comigo, né, porque eu trabalhava no hospital, na enfermagem, rapaz, a maior dificuldade que eu tive foi confessar para o doutor que eu estava broxa. Eu falei, meu irmão, mas não é exatamente confessar para o doutor que você... É apresentar uma dificuldade e pedir auxílio àquele profissional. Ele, pois é, então, depois eu descobri que não, não era exatamente isso. Então, pior, contar ao profissional que você está broxa ou você fazer feio na... Não é? Com a parceira. É melhor contar o profissional. É melhor contar o profissional, né? Pois é, e essas questões assim de cunho do tabu, né, da vergonha, por vezes acabam fazendo com que as pessoas não busquem o tratamento ou se recusem a fazer, porque Sim. aquele machismo que cada um carrega consigo, sobretudo nas cidades mais interioranas como nós estamos, né? A gente está em Rio Bonito, cidade interiorana, e às vezes as pessoas são conservadoras no sentido de conversar sobre esse assunto, se abrir sobre esse tema, né, doutor? Fala sobre isso. É verdade. A gente não deve ter essa restrição, né, com os profissionais de uma maneira geral, porque são pessoas que estão ali não para julgar, né, e sim para promover o bem-estar e a saúde do paciente de uma maneira geral. Perfeito. Né? Então, se não for possível de primeira ir até um médico, vá até uma enfermeira, que é uma profissional, né, competente, né, adequado para avaliar, para ter uma primeira anamnese, uma primeira avaliação, e a partir dali direcionar para o profissional específico. Né? Se não for possível uma enfermeira, converse com o seu agente de saúde, também que é uma pessoa que está habilitada para poder fazer um primeiro atendimento, dar um primeiro atendimento e direcionar para um profissional específico. Perfeito. E a gente conversamos aqui nessa manhã de 30 de agosto de 2019 com o médico cardiologista Dr. Leandro Pereira de Souza, aqui na Clínica Vivermed, em Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas, no centro da cidade. Está a Clínica Vivermed, né, e faço uma visita, passo por aqui. O doutor Leandro está aqui que dia, doutor? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, pela manhã? Pela manhã. Toda sexta-feira o doutor atendeu os pacientes dele e está nos dando aqui essa consultoria sobre a sua área de atuação aqui na Clínica Vivermed. Né? Eu vou deixar nos comentários aí, nas postagens que eu fizer com esse vídeo, o endereço, telefones aí da clínica, para você chegar aqui, conseguir consultar e conversar com o Dr. Leandro, que nos recebeu de muito boa vontade aqui nessa manhã. Agradecer você que está aí nos acompanhando nesse papo. E, doutor, deixa a sua palavra final aí aos nossos amigos que estiverem nos acompanhando, seguindo aí, acompanhando esse bate-papo. Eu queria agradecer, né, a você, a toda a população aí de Rio Bonito que tem nos prestigiado, né? Como você mesmo falou, estou aqui toda sexta-feira para atendê-los, né? À disposição aqui de vocês. Lembrando também que não necessariamente aguardem a sexta-feira para uma consulta cardiológica, até porque Rio Bonito conta com excelentes profissionais, né? Médicos, cardiologistas. Nós temos aqui vários profissionais de referência, né? Dr. Flávio Colucci, Dr. Nelson Braga, Dr. Zé Leles, né? E outros aí que são de excelente padrão, né? E Dr. Luiz Rodolfo, agora que é nosso colega, né? Recente também. Eu costumo dizer que o nosso quadro de profissionais de médicos em geral estou falando da parte cardiológica, né? Então, assim, o Rio Bonito está bem guarnecido aí de excelentes profissionais atualizados. Então, assim, sentiu qualquer sintoma que possa ser cardiovascular, imediatamente procure qualquer um de nós, né, para o atendimento imediato. Nunca fiquem perdendo tempo em casa, venha sempre ao hospital, procure o seu médico para poder esclarecer aquele sintoma, né? Porque, como a gente diz em cardiologia, tempo é músculo. Ou seja, perder tempo é perder músculo. Inclusive, apesar da gente já estar finalizando, mas eu lembrei agora de uma coisa interessante sobre essa questão do infarto, doutor, em que boa parte das pessoas que infartaram, a argumentação delas é aquela: eu estava sentindo uma dorzinha nas costas, uma dorzinha no braço, uma dorzinha no peito, já há uma semana, mas não tive tempo. E aí acontece o infarto, né? Ou seja,
não fica sentindo a dorzinha, não. Vai procurar saber o que é. Né? A prevenção é sempre o melhor remédio. É verdade. E a pessoa sentindo aquela dorzinha, mas segue suas atividades, trabalhando, às vezes é uma pessoa da área da uma atividade mais bruta, né? Mais braçal, né? Um profissional que trabalha, um pedreiro, alguém que trabalha com um esforço muito grande e sentindo aquela dorzinha, vai protelando. E por vezes, quando acontece o infarto, pode ser irreversível, né? Não há estreptase que dê jeito. Doutor, obrigado pela sua atenção aqui. E os amigos que estão nos acompanhando aí, deixa like no canal aí no YouTube, deixa curtida na página, compartilhem essas informações, esse vídeo aqui com seus amigos, né? Porque a gente está aqui com um profissional, um médico cardiologista, conversando sobre assuntos aí que a gente recebe corriqueiramente no WhatsApp, estão nas rodas de conversa, e está aqui uma orientação balizada de alguém, um profissional da área, com assuntos do nosso dia a dia sobre doenças cardíacas. Muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando, um abraço grande, a gente vai encerrando por aqui esse papo com o médico Leandro Pereira de Souza. Obrigado, gente, tudo de bom, vamos lá.